Em janeiro de 2022, meu marido chegou aqui no Reino Unido. Em abril nós casamos e em junho ele teve que voltar para o Brasil sozinho, recém-casado e sem saber quando ia voltar. E o pior de tudo isso é que a gente teve que pagar por isso. Quer saber quanto? Eu vou te contar. E os números, eles vão te assustar. Meu nome é Camila, eu sou brasileira, eu tenho cidadania italiana e eu moro na Inglaterra já fazem 5 anos. Tudo que eu vou te contar hoje não é teoria de site de imigração. Foi tudo que nós vivemos, nós pagamos, choramos, porque é um valor bastante alto e eu gostaria que tivessem me avisado antes de eu ter iniciado o meu processo. O processo ele pode variar, dependendo da sua situação, de 0 a 100 mil reais. Eu e o Rodrigo estávamos separados desde 2019, ele no Brasil e eu na Inglaterra, mas a gente sempre conversava através da internet e tudo, e aí a gente decidiu dar mais uma chance ao nosso relacionamento. E aí ele veio para a Inglaterra, veio me visitar em 2022, em janeiro, e dentro desse período que a gente ficou junto, nós percebemos que nossas diferenças foram resolvidas e que não daria para a gente ficar namorando à distância. Então a única forma dele conseguir ficar aqui no país seria se a gente casasse. Então, em janeiro ele chegou, em abril nós casamos e hoje a gente está completando 4 anos de casado. Mas como foi tudo muito corrido, foi uma decisão muito rápida que a gente teve que tomar, a gente não queria mais ficar separado. Depois que a gente descobriu que ele não poderia esperar pela decisão do visto aqui, que com o visto de turista, ele não poderia ficar aguardando no país, ele teria que voltar para o Brasil. 2 meses depois de casados, eu estava no aeroporto me despedindo do meu marido sem saber quando ele ia voltar. Então, por conta do Covid, o processo demorou um pouco mais e foram 7 meses que ele ficou lá no Brasil e eu aqui, recém-casados. E foi um período bem complicado. Hoje o processo está levando entre 3 meses. E se você fizer um pedido de emergência pagando 500 libras, deixa eu fazer uma cola aqui, R$3.600, uma taxa de emergência, você consegue o pedido do visto em até 30 dias. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque dependendo de quando você casou, de quando você veio morar aqui na Inglaterra, tudo pode mudar. Mas em 2020, o Reino Unido saiu da União Europeia e ele criou um esquema chamado Settlement Scheme, que a partir do dia 31 de dezembro de 2020, a pessoa que entrasse no Reino Unido, depois dessa data, teria que entrar no esquema do Spouse Visa. Por exemplo, eu entrei antes de 31 de dezembro de 2020, porém eu casei em 2022, então eu entrei no Spouse Visa. Se você teve como comprovar relacionamento de anos com filhos e tudo, antes dessa data você consegue trazer o seu cônjuge dentro desse esquema do Settlement Scheme, que não custa nada, você não precisa pagar nada, só fazer a aplicação e é tudo de graça. Portanto, se você casou antes de 2020, seu cônjuge entra aqui de graça e você não precisa pagar nada. Se você casou depois de 2020, 31 de dezembro de 2020, que esse é o meu caso, eu casei em 2022, você paga caro e ainda tem que comprovar uma renda mínima, que em 2022 era 18.600 libras e hoje a renda mínima para o sponsor é de 29 mil libras. Então teve um aumento aí de 56%. Quando eu falo caro, eu não estou exagerando não. Eu vou te mostrar os números, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, porque são muitos números, eu vou falar o valor em libra e o valor em real no primeiro visto, no segundo e no terceiro eu vou falar só mais o valor em libras mesmo, tá ok? A primeira taxa do visto foi de 1.523 libras, em real deu quase 10 mil reais, ok? A taxa do NHS, que é a do sistema de saúde público aqui, que ele tem que pagar, né, para poder utilizar por causa do visto, foi 1.872 libras.
R$ 12.000. Advogado, nós pagamos um advogado para poder facilitar o processo. A gente tinha pressa, tínhamos que correr porque ele estava com visto de turismo e tinha que resolver, e por causa do Covid as coisas estavam bem mais demoradas. Foi 1.500 libras, quase R$ 10.000. De inglês obrigatório, 150 libras, R$ 1.000. O total do primeiro visto saiu 5.045 libras, quase R$ 33.000. Tá, doeu, né? Imagina a pessoa na situação hoje, em 2026, que os números já são bem mais altos, tá? A taxa de visto atual hoje é 2.064 libras. Subiu para quase R$ 15.000. O NHS, ele subiu para 3.105 libras, mais de R$ 22.000. Sem contar o advogado e o teste de inglês, que todo ano tem que fazer. Então, só de taxa obrigatória, 5.169 libras, R$ 37.000. E o aumento em 4 anos foi de 52%, tá? Mas a parte que mais assusta é que o primeiro visto, ele é só o começo. Para o meu marido ficar aqui permanentemente, ele tem que passar por 3 etapas de visto, que leva 5 anos, tá? Eu vou resumir, vou olhar aqui minha cola de novo. Então, o primeiro visto, ele dura 33 meses, que são 2 anos e 9 meses, tá? Nosso caso, em 2022, nós pagamos 1.523 a taxa do visto, mais 1.872 do NHS, mais o advogado de 1.500, mais o teste de inglês que foi de 150, valor total 5.045 libras, total em reais, R$ 32.793, tá? Esse foi só a primeira etapa do visto. A segunda etapa, que ela é uma segunda extensão do visto, que ela dura mais 30 meses, ou seja, 2 anos e meio, tá? Antes do primeiro visto vencer, você tem que fazer essa renovação. A taxa do visto, ela cai um pouco, porque você está aplicando de dentro da Inglaterra. Então, a taxa do visto é 1.407 libras, mais a taxa do NHS, que subiu para 2.587 libras, mais o teste de inglês, que foi 150 libras, foi o total de 4.144 libras, mais uma taxa de 500 libras do advogado, e foi em torno de R$ 30.840. Okay? Na terceira etapa, para o visto permanente, depois de 5 anos, o total que devemos pagar é uma taxa de visto de 3.226, tem uma taxa de 50 libras do teste de Life in UK, que é uma taxa de conhecimentos gerais que é obrigatória sobre a Inglaterra, mais o teste de inglês, que é mais 150 libras, um total de 3.426 libras, 24.600